Impressionante o que o Flamengo jogou ontem. É uma coisa absurda. O Felipe Luiz, ele é um treinador excepcional, cara. Começo de carreira, mas ele vai ser monstruoso, cara. Impressionante o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que pra mim é muito melhor que o Alessandro e deveria ser convocado para a seleção brasileira. A ideia dos dois zagueiros, do Léo Pereira e do Léo Ortiz, o que joga o Léo Ortiz? Pelo amor de Deus, é o melhor zagueiro brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, o Léo Ortiz. O Flamengo mostrou a força, mostrou a grandeza, mostrou o Gerson, mostrou, pelo amor, Luiz Araújo, impressionante. O Flamengo, no momento, é o único time que briga para ser campeão do mundo. O Flamengo é impressionante a capacidade do Flamengo de toque de bola, de verticalização, de jogar futebol. Meu Deus, parabéns. Eu estou achando o seguinte, essa Copa do Mundo de Clubes, ela vai derrubar alguns mitos que existem no futebol. Por quê? Nós teremos, pela primeira vez na história, uma competição entre clubes de vários continentes, de todos os continentes, mais longa. Então nós vamos ter a possibilidade de ver vários confrontos entre equipes da América com a Europa, equipes da Oceania, da África, né? A gente vai ter da Ásia, a gente vai ter uma noção maior do parâmetro do futebol. Porque o Mundial de Clubes que ainda existe é diferente da Copa do Mundo de Clubes, né, que é o nome que está sendo dado pela FIFA exatamente para diferenciar, e realmente é uma Copa do Mundo, porque é o mesmo modelo da Copa do Mundo de Seleções, é uma competição completamente diferente. Uma equipe, para ser campeã, ela terá que realizar 7 partidas. Então você vai ter vários enfrentamentos. E em todo lugar, mesmo na Europa, você tem equipes mais fortes e equipes mais fracas. Não são todas as equipes do futebol europeu que são melhores que as equipes de outras partes do mundo. Por exemplo, o Al Hilal, que vai estrear amanhã com o Real Madrid, ele não é um time hoje inferior ao Sevilha, por exemplo, ao Real Betis, que foi vice-campeão da Conference League, perdendo para o Chelsea. Não é mesmo. O Al Hilal hoje não tem um time pior do que Benfica e Porto. Aliás, os portugueses estão bravos aí, mas o início para eles não está sendo legal, não. Está mostrando a fragilidade do futebol português. Então vai ser muito interessante para a gente ter uma noção, num ciclo de 4 em 4 anos, de como o futebol mundial está na realidade. Porque nós vamos ter as grandes forças e vamos ter equipes inferiores. Porque para você estar aqui, você tem que ganhar a sua competição continental, no nosso caso a Libertadores da América, e se não vencer, você tem que estar bem posicionado no ranking da sua federação ou confederação, no caso é da América do Sul. Então vão ser enfrentamentos muito interessantes. Por exemplo, eu estou vendo aqui um Monterrey e Inter, que está 1-1, momentos finais. Inclusive o Sérgio Ramos fez o gol do Monterrey e o Lautaro Martinez fez o gol da equipe italiana. Eu acho que, sinceramente, nós vamos ter uma noção. Aí os europeus estão falando. Porque estamos no final de temporada. Legal, né? Mas quando é lá aquele Mundial do final do ano que nós estamos no final de temporada, eles não reclamam, eles não falam nada. Quando eles vão jogar uma Copa do Mundo de Seleções e cedem os seus jogadores, o pessoal também não reclama, né? Então vai reclamar agora por quê, né? E os europeus são mais fortes, mas não são todos que são mais fortes. Alguns. Hoje, por exemplo, eu vi um jogo que eu achei bem curioso, hein? Bem interessante. O Fluminense, minha gente, ele foi melhor do que o Borussia Dortmund. O Fluminense poderia ter vencido o Borussia Dortmund. O Palmeiras era para ter vencido o Porto também. Foi melhor. Na sexta-feira, nós vamos ter um jogo espetacular. Vai dar para medir legal o poderio do futebol da América do Sul com o futebol europeu. Flamengo e Chelsea. Vai ser um jogo incrível. Por quê? O Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, é uma força do futebol da América. E ele vai enfrentar uma equipe que é poderosa na Europa, que é grande na Europa, mas que no momento está fora da primeira prateleira da Europa. O Chelsea, ele hoje não está na primeira prateleira da Europa. Ele passa por uma reformulação. Depois que o Abramovich saiu, o clube foi comprado por uma outra
empresa, uma outra pessoa, houve uma mudança de filosofia, contratar jogadores mais jovens. O Chelsea continua forte? Continua forte, muito forte. O Chelsea é um grande da Europa? É um grande da Europa, mas o Chelsea não está hoje na primeira prateleira do futebol da Europa. É a mesma coisa. Vou citar um exemplo aqui. O São Paulo. São Paulo é grande? Enorme. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, uma tradição imensa. Mas hoje o São Paulo está na primeira prateleira do futebol da América do Sul? Neste momento não está. Ele tem um bom time, ele fez uma boa campanha na Libertadores da América, mas não está. É o mesmo caso do Chelsea. É o caso do Independiente, na Argentina. 7 títulos de Libertadores, o maior campeão da Libertadores da América. Ganhou todas as competições que disputou na América do Sul e internacionalmente. Mas está na primeira linha do futebol da América do Sul? Não, não está. É o caso do Chelsea. Então, eu acho que o confronto entre Flamengo e Chelsea vai ser muito importante por isso. Porque nós vamos ver uma equipe brasileira que é top na América. O Flamengo é um time top na América. Todo mundo sabe disso. Até quem é anti, que não gosta do Flamengo, né, que é secador do Flamengo, tem muitos por aí, né, que ficam irritados com qualquer coisa que fala do Flamengo. Até essas pessoas reconhecem que o Flamengo é um time que ele é top na América. Nesses últimos anos, o Flamengo se tornou uma equipe da primeira prateleira do futebol da América, em termos de disputa de títulos continentais, em termos de forma de jogar, estrutura, faturamento. O Flamengo é um clube bilionário. Então, gente, eu acredito que esse jogo de sexta, ele tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, e vai dar para a gente ter uma noção bem legal de como está o futebol da América do Sul em relação ao futebol da Europa. Hoje o Fluminense já deu um primeiro passo em relação a isso. Demonstrar isso. O Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund, que joga um campeonato alemão, que é uma das principais ligas do mundo, muito competitiva, com números de eficiência extraordinários, e o Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund. O Fluminense era para ter vencido o jogo, né? Então, fica um alerta. Eu acredito que talvez essa Copa do Mundo de Clubes, ela mostre que a diferença da Europa para os demais, ela é por causa de uma elite europeia. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, no momento PSG, que é o time que pegou o Atlético de Madrid e meteu 4-0. Os times europeus são mais fortes porque eles têm mais dinheiro, porque eles vão em todas as partes do mundo e contratam os melhores jogadores dessas regiões. Mas será que eles estão em todas as frentes, muito à frente do futebol da América do Sul? Já tivemos alguns exemplos que isso não apareceu. Palmeiras e Porto, Fluminense e Borussia Dortmund. Então vamos aguardar. Por isso que eu estou destacando com muita ênfase esse jogo entre Flamengo e Chelsea, porque eu acho que vai ser um confronto espetacular. Ataque mesmo, é um ponta de lança, né? E muito disso, Plirra, também pela qualidade dos outros jogadores, né? Porque eles vão se empurrando pra frente. Assim, você pega o Léo Ortiz e o Léo Pereira, são caras que muito no meio do campo estão pra frente do meio campo e com qualidade de passes, caras difíceis de errar passe. E aí eles olham pra frente, por exemplo, que nem ontem, o Gerson, o Jorginho e o Pulgar. Também são caras que têm qualidade. Eles vão entregando pro Arrascaeta um pouco menos de campo e deixam ele mais próximo da área ali. Então é por isso que o Arrascaeta hoje Jorginho, é um cara mais artilheiro. Né? Jorginho, é uma qualidade. É isso. Porque assim, imagina que o Arrascaeta tivesse que continuar voltando para buscar a bola ali no pé do volante. O Flamengo hoje não precisa disso. E aí, se o jogador volta, eu acho que até cobram dele isso, que não tem essa necessidade. Porque você não precisa vir no pé do Léo Ortiz para receber uma bola. Ele tem qualidade para te colocar em condição mais para frente. Você não precisa vir no pé do Pulgar e do Gerson ou do Jorginho, que jogou esse último jogo, para buscar a bola no pé. Então, isso também favorece muito ao sistema tático do Felipe Luiz, e pelo Arrascaeta hoje está muito mais próximo da área, fazendo gols, enfim. Então ele é importante aonde ele precisa ser importante, que é na hora de pisar na área, fazer o gol e tá mais próximo do camisa 9, que foi o Pedro nesse jogo. Então, é difícil. Sentar? Casinha. Não, vim aqui, não era titular. Vai vir no banquinho. Jorginho entrou muito bem. Nossa senhora, hein? Muito bem. A gente sabia, mas é um jogador que carrega... O Thiago Silva pelo Fluminense, assim, carrega experiência. O Jorginho, a mesma coisa.
coisa, assim. O cara é frio, ele sabe achar um passe Participou dos simples 2 gols. ou mais complicado. Não, exatamente. Faz o jogo fluir. Agora você falando assim a respeito fácil, do Arias e, no caso, né, a Arrascaeta no meu time. Eu, como segundo atacante, é claro que você vai precisar de um cara que te coloque em condição. Só que o Arias... Quem vai servi-lo. Quem vai servir? Claro, pô. Quem vai me servir, no caso. Mas tô pensando em mim, eu tô pensando quem vai ser. Ele não aposenta nunca. Eu vou falar o quê? Você é um fenômeno. Você é um fenômeno. Só que o Arias, ele cria também essa situação pro atacante. Ele é um cara que ele desafoga, é um cara que no 1 contra 1 ele consegue ganhar o espaço, ele consegue chegar na linha de fundo, fazer uma bola virada pra trás pro cara chegar a finalizar. Eu acho que é difícil você escolher entre Arias e Arrascaeta. Mas eu escolheria, na minha opinião, eu ficaria com a Arrascaeta, porque é um cara que chega próximo de você, pode fazer uma tabela de colocar em condição também de gol. Mais o Jorginho. O que você achou do Jorginho, Fabinho? Partidaço também. Ele vai encaixar como uma luva nesse time, né? Cara, é muito legal ver o Flamengo jogar assim, porque é aquilo que nós estávamos falando, né? Propõe o jogo a todo tempo, já tem uma dinâmica certa, assim, os movimentos são tudo bem sintonizados, sincronizados, assim. E o Pulgar é um baita jogador também, então sabe fazer essa saída, essa entrada junto com o Jorginho. Então os dois parece que já jogavam juntos há um bom tempo, né? Muito por isso que o Fábio também falou, os zagueiros têm uma qualidade técnica muito boa. Realmente, tem horas que a gente já falou isso sobre alguns jogos do Flamengo, né? Óbvio que a gente vai elogiar, vai reclamar, jogou bem, jogou mal, mas é uma equipe muito bem treinada na mão do Felipe e só tem a evoluir cada vez mais. Os 3 com bagagem europeia, né? Os 3 com casca de futebol europeu, justamente como o Felipe Luiz gosta, né? E o centroavante ainda é errátil, normal, tá num processo ainda de retorno. Claro que o Pedro, quando tiver em forma, também em plena forma, sai de baixo, né, Capita? É que o Pedro, a volta dele que foi fora da curva. Aquele jogo contra o Corinthians, né? Porque ele volta e todo mundo fala, pô, o cara vai sentir, vai ter limitação de movimento, e ele começa a fazer um gol atrás do outro. E aí, quando você volta para uma normalidade, hoje isso é o normal, o que está acontecendo hoje. Ter uma readaptação do corpo, dos movimentos, enfim. Mas o Pedro, assim, ele é um cara que se cuida demais, super profissional, né? Que tem um entendimento já de jogo desse Flamengo. É só uma sequência maior de jogos. E o Flamengo que foi o Flamengo, né, Plirra, nesse jogo, né? Sabe, foi a maneira como o Felipe Luiz olha pro jogo. É um time que pressiona muito nos primeiros 15, 20 minutos, sufoca até fazer o gol. E aí tem gente que fala, pô, mas o Flamengo tá tirando o pé. Mas isso é tudo planejado, né? É um time que faz o gol, que gasta uma energia nos primeiros minutos para fazer, pressiona, marca sob pressão e depois, após conseguir isso, ele retoma a posse de bola, tem o controle do jogo. Então foi isso que aconteceu durante todo o período. Chegou uma hora que o Esperance começou a criar umas asinhas, começou a criar algumas chances, aí você vê que rapidamente, de novo, o Flamengo toma o controle, faz o segundo gol e volta a administrar. Então acho que foi uma atuação assim, lógico que o adversário, né, tecnicamente, taticamente é bem inferior ao Flamengo, mas diz muito para que o Flamengo veio para a competição e que pode fazer um enfrentamento muito bacana contra o Chelsea na próxima partida. Eu fiquei olhando em alguns momentos assim da partida, o Pedro, né, que o Felipe cobrou em algumas coletivas isso dele, nessa intensidade de marcação-pressão, o perde, rouba no campo adversário e muitas das vezes optou pelo Bruno, até jogando de 9, né? E a saída do Pedro... Você esperava o Pedro no banco ontem. Por causa disso, e ontem você já viu movimentos diferentes do Pedro tentando, você vê que não é muita dele, mas tentando fazer uma marcação diferente, que você já sabe que é o Felipe tentando entrar na mente dos caras, e eu acredito até que o próximo jogo, de repente o Pedro possa até sair para ter um 9 um pouco mais móvel, de repente com o Bruno. Mas você já vê que é um Pedro diferente. Jogo contra o Chelsea. E assim, e o Felipe, desculpa, é porque tem a ver com o que o Fábio disse, ele não tá nem aí, né? Varela titular, o Wesley, seleção brasileira no banco. Exatamente. Né? Falando rapidinho, Plirra, da questão do Pedro, a movimentação, eu que tive a oportunidade de jogar com centroavantes que tinham essa... Não bragou um deles. Crespo. Não, o Crespo era um cara que ajudava muito, sabe por quê? Que mais? Não, tinha o Bierhoff, ajudava pra caramba pela altura. Mas assim, a função do centroavante, claro, com a inteligência do Felipe Luiz, é que o centroavante, ele não pode deixar essa bola passar aqui no meio com os dois zagueiros. Ele tem que, né, não deixar o zagueiro sair aqui com bola. Ele tem que só fechar aqui, ele fazer a bola entrar lá pra poder ter aquela pressão na lateral. E isso o Pedro sabe fazer. Ele tá começando a entender essa movimentação de não deixar o zagueiro passar no meio. Que aí quebra a linha, aí você começa a jogar. Então, se ele empurrar para fora do campo os dois zagueiros, fazer com que essa bola chegue na lateral, é muito mais fácil pressionar, vai dar um chute para frente, o Flamengo vai ter a posse de bola. A aula teórica de atacante com Márcio Amoroso. Diego Lugano, Flamengo e Chelsea, sexta-feira. Dá jogo?
Ah, não, lógico, dá jogo, sim. Equilíbrio? Equilibradíssimo, sem dúvida. Mas o Chelsea, uma má vontade danada, ganhou de 2-0 do Los Angeles. Então, sempre foi primeiro que o Flamengo, como falou o Fábio, veio a competição para ser protagonista e demonstrou, né? Sem dúvida. Segundo, porque o time inglês, qualquer um deles, vai sofrer muito mais nos Estados Unidos por a distância, por o calor e porque eles não gostam de sair da zona de conforto. Isso é o britânico em geral. E acho os que... ingleses mais do que os outros europeus? Mais. O britânico mais, nórdico mais. Você nunca vê um jogador nórdico, britânico, brilhando em outro país que não seja no Reino Unido. História. Beckham, talvez, que tirou mais fotos do que jogou. Mas também... mas único. Se a gente fosse bonito daquele jeito também... Não, mas é histórico. Pode ser fora disso, até por elenco, são muito equilibrados, né? O Flamengo não deve nada para o Chelsea. Talvez em tema de ritmo de jogo, mas todo o que eu falei para você anteriormente faz que o ritmo do Chelsea não seja o mesmo que a Premier League. E aí onde o Flamengo, tecnicamente, equilibra, né? Obviamente que Arrascaeta, Pedro, se jogassem na Premier, talvez o ritmo na Premier seria maior. Mas estamos jogando nos Estados Unidos, outro contexto, e aí onde o ritmo de jogo equilibra, o Flamengo tecnicamente não deve nada para o Chelsea, né? Percentual de favoritismo, Fábio Luciano. Ah, de favoritismo. Vou falar com um pouco o coração, né, Plea? Não, fala com a razão. Não, vou falar com o coração. Aqui na arquibancada, não. Acho que é um jogo muito equilibrado, muito, porque, enfim, o Chelsea é uma potência, né, do futebol inglês, assim, é um time que é respeitado, mas o Flamengo é um time muito bem treinado, né, porque os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer. É assim, só entender... Tá com fome. É só entender qual vai ser o Flamengo. A gente volta a falar sobre isso. O Flamengo manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo, como aconteceu com o Fluminense hoje, por exemplo. Você manter o ritmo, você ter confiança, né? A segurança, né? Confiança em segurança para fazer os movimentos. Saber que é um time muito forte, eu coloco hoje, olhando pro jogo de hoje, com um pouquinho com o coração, 60-40. Flamengo. Flamengo? Ô, louco. Mas aí tem um pouco de coração. Fabinho? Essas histórias aí não dá certo, esse percentual aí. Muito em cima do que o Luga falou. Se fosse na Premier League, sim, favoritismo meio de campeonato total do Chelsea. Mas eu acho que essa fome do Flamengo, jogo em outro país, tudo isso eu acho que equilibra demais essa partida. 50-50? 50-50. Marcinho? É difícil, né? Europeu sempre tem uma vantagem, né? Na minha opinião, sempre vai ter uma vantagem. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo sabe que é difícil você pegar um time com as características, assim, né, de um time inglês, porque se os caras realmente quiserem jogar e mostrar que, vão jogar igual a gente joga na Premier League, por exemplo, eu posso botar aí uns 60-40 pro Chelsea. Nunca dá certo isso aí. Percentual. Você pisa seu próprio... O Chelsea tem bons jogadores, até sul-americanos, né? O Caicedo é um absurdo de jogador, né? Nada contra, o Flamengo também. O Chelsea terminou em terceiro, quarto, a última Premier League, né? Quinto, talvez, enfim. Qual foi a classificação final do Chelsea na última Premier League? O Johnny vai dar uma confirmada. Quarto colocado. Terminou acima do que vinha fazendo nas últimas temporadas. Já mostrou progressos em relação aos anos anteriores.